Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e eu estou aqui para estudar com vocês hoje a lição de número 9 da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus. E estaremos abordando aí o título O Respeito pela Propriedade Alheia, tá? Lembrando que esta lição ela é baseada a princípio no 8º mandamento, a saber, não furtarás, tá? Para você que está chegando agora e ainda não conhece o nosso canal, os nossos materiais, você pode estar acessando através desse vídeo o nosso canal e lá estará disposto para você uma playlist, toda ela voltada para os subsídios, né, e comentários das lições da revista da editora Central Gospel, onde você vai passar a conhecer um pouquinho mais aí. Então, vamos dar início a mais uma lição. O texto bíblico básico está lá no Êxodo 22, vai do verso 1 ao 4 e dos versos 6 ao 9. Já o nosso texto áureo está lá no capítulo 20 do Êxodo, verso 15, e diz: não furtarás. Vamos então para o nosso comentário, né? A palavra introdutória aí que diz: as leis de Deus relativas à propriedade são minuciosas e envolvem terras, animais, roupas, utilitários domésticos, filhos e esposas. Os pecados contra a propriedade prevêem restituições com multas e até castigos severos. Então, gente, como eu já disse, como eu já antecipei, vamos falar um pouquinho sobre o 8º mandamento aí, tá? Não furtarás. Então, para a gente falar um pouco sobre o 8º mandamento, é bom que a gente compreenda como é que a Bíblia vê essa questão ligada à lei da propriedade, né? A lei da posse, como é que a Bíblia trata questões como essa, para que a gente possa, então, a partir daí, entender o que seria furto ou não, roubo ou não dentro da Bíblia Sagrada. Então, para começar, antes de falar sobre esse conteúdo, de entrarmos de maneira mais clara no conteúdo, eu queria ver com vocês aqui, a princípio, a questão relacionada à escrita, tá? Como fica isso aí lá na Bíblia hebraica. Então, vamos começar aqui. A princípio, o Êxodo 20, verso 15, dentro da Bíblia hebraica. Vamos lá. Então, nós temos a primeira palavra aí na Bíblia hebraica, que é a palavra lo. Lo. Lembrando, você viu aí que eu coloquei da direita para a esquerda, porque realmente o idioma hebraico é um idioma semítico, e assim como outros idiomas de origem semítica, são escritos da direita para a esquerda, tanto escritos quanto lidos da direita para a esquerda. Então tá aí a primeira palavrinha, lo. E essa palavra lo quer dizer não no hebraico, tá? Lo. E nós temos aí outra palavra, que é aí a palavra tignov. Tá vendo aí a expressão tignov? Então nós temos lo tignov. E a palavra tignov quer dizer furtar, roubar. Então na Bíblia hebraica seria lo tignov ou não furtarás. Continuando aqui então. Vamos para o primeiro tópico, né, para a gente poder entender melhor o que essa lição vai trazer-nos aqui. E o primeiro tópico diz: direitos de propriedade no Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro subtópico: a dignidade em possuir. Parte sempre do pressuposto de que os bens adquiridos são frutos de trabalho, resultados de herança ou presença de alguém. Então, a princípio, já que nós vamos falar um pouco sobre furtar, roubar, tirar de alguém, como é que Deus, né, trabalhou isso dentro da Bíblia Sagrada, como é que a Bíblia nos apresenta esse tema, né, a partir aí, é claro, do 8º mandamento, não furtarás. Então, o que Deus queria dizer com não furtarás? Para a gente entender isso, nós vamos entender a questão da propriedade, né? Como é que a Bíblia trabalha essa ideia da propriedade, o que é ter propriedade, como é. A gente sabe, é claro, que o que a gente vai analisar aqui são as leis de Deus dentro da palavra de Deus, não a Constituição atual, a Constituição brasileira, né? O famoso artigo 5º, essa questão lá. Então, a ideia básica aqui é aprender o que a Bíblia trabalha com isso. Então, a gente sempre, para falar de posse, de propriedade, de se ter algo, de se possuir algo dentro da Bíblia Sagrada, a gente geralmente começa com essa ideia de que as coisas, tá? Geralmente elas partem desse pressuposto, que alguém adquiriu algo, ou seja, e aquilo que essa pessoa adquiriu, a princípio seria fruto do trabalho da pessoa, né? Do suor, da dignidade do suor, do trabalho, ou de repente essa pessoa passou a possuir aquilo como herança. Com a morte dos pais, aquilo passou a ser dessa pessoa. Tal pessoa herda então isso. Também é uma posse dela agora. Ou também um presente. Quando alguém dá algo a outrem, aquilo que é dado passa a ser da pessoa, né, a quem receber isso. Então a gente precisa, para começar a falar sobre possuir, sobre propriedade, tá? Sobre essa questão, a gente precisa entender a princípio como a Bíblia vê isso. Então a gente sempre vai partir desse pressuposto aqui.
tá? De que aquilo que a pessoa adquiriu, daquilo que a pessoa tem, ou a pessoa trabalhou para ter aquilo, tá? É fruto do trabalho, ou herdou de alguém, dos pais, ou de algum ente, um parente, ou também possa ser que a pessoa tenha sido presenteada com tal coisa. Então, precisa partir desse pressuposto. Partindo depois disso, a gente pode fazer algumas análises. A primeira delas é: o homem tem direito de desfrutar daquilo que lhe pertence. E, quando é roubado, sua dignidade é ferida, sobretudo quando a propriedade é fruto de anos de trabalho árduo. Então, o que a gente precisa ver também na Bíblia, que a Bíblia mostra, né, é uma referência aqui, Eclesiastes 5:19, então há textos na Bíblia que mostram que nós temos, tá, morando aqui nessa terra ainda, enquanto aguardamos a vinda de Cristo a nos levar para o céu, aqueles que o servem, aqueles que o adoram, temem. Mas a ideia é entender que enquanto estamos aqui, nós temos, né, certos privilégios, certos direitos, né, de gozar de certas coisas, de certos benefícios que nós temos hoje. Coisas que nós adquirimos, como diz aí, que o nosso suor, a gente trabalhou para ter aquilo, a gente acredita que merece pelo fato de ter trabalhado para ter aquilo. Coisas que a gente também herdou realmente, uma herança, aquilo que, ainda que a gente não tenha conquistado, não tenha trabalhado para tal, mas nossos pais assim o fizeram, nossos, né, antepassados assim o fizeram, e propriamente nossos pais deixaram isso para nós. Então é um direito que a gente herda, passa a ter. Ou por isso que a gente recebeu um presente, ganhou algo, gosta daquilo que ganhou, e a gente se sente bem com essas questões, tá? Mas o que a gente vai perceber é o seguinte: que ainda que tendo o direito de desfrutar do que a gente herdou, muitas vezes, ou às vezes, acontece de que certas coisas nos são tiradas, nos são furtadas, nos são roubadas. E quando essas coisas nos são tiradas, nos são roubadas, com isso vai também, né, ferir a nossa dignidade, né? A gente fica injuriado, indignado, revoltado quando a gente lutou para ter algo e perde, ou quando a gente, alguém que nossos pais lutaram para que a gente tivesse algo e a gente perde o que nos foi dado, e quando a gente é presenteado por alguém. Ou seja, sempre que a gente perde alguma coisa, sempre que nos é tirado, tomado algo, a gente fica irado, estressado, tá? Isso mexe com a nossa dignidade, isso mexe com o nosso brio, tá? Ainda mais quando é aquela coisa, você quer ver algo que você lutou a vida inteira praticamente para ter, e de repente você consegue, e aquilo que você lutou para ter lhe é tirado, lhe é tomado. Então isso aí a gente precisa entender uma coisa, né? É digno, tá? Há uma dignidade, há uma certa dignidade em possuir algo. Então há coisas que a gente tem aquilo e a gente lutou, batalhou, correu atrás, buscou, galgou aquilo. Então a gente, é interessante, é bom para nós, a gente fica feliz, se sente muito feliz quando o que a gente tem é fruto de um trabalho, fruto de uma busca, fruto de uma conquista na nossa vida, tá? E isso, quando nos é tirado, quando a gente é lesado, a gente acaba às vezes ficando muito irado, muito injuriado. Pensa no negócio ruim que é para nós. Mas a Bíblia nos mostra esse direito, né? Embora a gente não vá trabalhar nesse vídeo aqui a questão da mordomia cristã, né? Da ideia de que tudo pertence a Deus, que a gente cuida, né? A gente é mordomo das coisas de Deus, mas a ideia aqui é entender que aquilo que está em nossas mãos, né? Aquilo que nós estamos de posse, e quando nos é tirado a gente fica estressadíssimo. O primeiro ponto é analisar isso aí, como dói perder algo, como dói quando aquilo nos é tirado de maneira injusta, né? Roubado, furtado. Outro ponto é entender o seguinte ainda, dentro do direito à propriedade. A lei que assegura o direito à propriedade é bem explícita, né, em Êxodo 22, do verso 1 ao 15. Então a gente precisa entender uma coisa, a Bíblia é muito clara com relação a isso aí. A gente olha para o contexto bíblico, a gente passa a ver como é que Deus trabalhou isso em minúcias lá dentro da lei. Como quando Deus deu a lei, a chamada lei de Moisés, há muitos detalhes, muitas coisas interessantes, como Deus viu essa questão, tá? E como ele trabalhou questões relacionadas ao roubo, ao furto, à perda de algo. A gente vai ver um pouquinho isso aqui dentro da Bíblia, tá? Falando nesses versículos que estão propostos aí. Não vou ler todos para ganhar tempo dentro do vídeo, mas a gente tem aí a questão relacionada ao animal. Como é que era essa questão aí? Então a gente vai ver aqui, Êxodo 22, diz assim, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então o que é a ideia interessante aqui? Não é só em relação ao animal, não, mas a gente analisar a questão da proporção. Se alguém tomasse um boi, então a gente coloca um boi como um animal de grande porte. É um boi, um animal
robusto, forte. Então era como se alguém tirasse de nós algo grande. Aquilo que se de nós fosse furtado um boi, era como se de nós realmente fosse furtado algo grande. Então, para aquilo que nos foi furtado grande, a pessoa devolveria aí, olha que coisa interessante, devolveria o boi e pagará 5 bois. Tá? Olha que coisa, 5 bois. Me tomava um, né? Alguém tinha um boi tomado, a pessoa que tomou, que roubou, que furtou, matou, degolou, comeu, deveria dar 5 no lugar daquele que tirou. E quando era tirada a ovelha, né, um animal de médio porte, até a gente colocaria, 4. Então, 4 ovelhas, quando alguém tomava, roubava uma ovelha de alguém, degolava, comia aquela ovelha, teria que devolver 4 ovelhas no lugar, dava 4 no lugar daquela que tirou. Então, algo de grande porte, um boi pesado, robusto, dava 5. Algo de médio porte, uma ovelha, 4. Então, para a gente analisar aqui, não seria nem só a questão do animal em si, o boi e a ovelha, mas a proporção que isso dá, que é bem interessante. Outro ponto aí, a plantação, verso 6. Vamos ver aqui também. Se romper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo ou a seara, o campo, aquele que acendeu o fogo, totalmente pagará o queimado. Ou seja, isso aqui é relacionado a incendiário. A gente sabe que volta e meia alguém, isso é comum até hoje, as pessoas que para trabalhar um solo acabam fazendo uma espécie de queimada, né? Queimam algo para que possam depois tentar trabalhar, tratar ou não mais mexer com esse solo, construir em cima desse solo, então as pessoas acabam queimando. Mas acontece, de vez em quando alguém está fazendo uma queimada num solo e esse fogo se alastrar e às vezes cair numa certa propriedade, uma terra que não é dele, não pertence a ele. Às vezes a pessoa tenta queimar um lote dele e acaba passando esse fogo para um lote do vizinho. Então a Bíblia trabalha essa questão também. Tá? Porque, de certo modo, isso é furtar, isso é tirar. Quando eu tentando queimar um lote, uma espécie de um lugar ali, uma região de mata, um matagal, e eu queimando só aquela região e eu não tiver controle sobre isso, eu posso estar queimando o lote, o quintal de outras pessoas e tirando, né, tirando das pessoas essa propriedade, o direito ali por esse lote, quando eu faço isso. Então, Deus também disse isso na sua lei. Quando alguém estivesse fazendo queimada, alguém queimando algo, um incendiário ali, queimando algo, e essa pessoa destruísse aquela plantação, ela deveria pagar, restituir aquilo que ela queimou lá do vizinho. É claro que havia questões também interessantes. A lei de Moisés ela tem muita abrangência com relação a isso. Quando a pessoa ia fazer uma queimada e levantasse um muro de 1,20 m ao redor do lugar da queimada, aí o fogo, de repente, o vento levasse aquele fogo, uma chama, algo pulasse para o quintal do vizinho e queimasse, então a pessoa não teria culpa, porque ela tentou proteger, colocou, simplesmente o vento, algo que está além, aquém do seu controle, passou e levou isso para o outro lado. Então, ou às vezes quando tinha uma pessoa ia queimar e tinha uma rua e aquele fogo pulasse por aquela rua, uma poça d'água e queimasse, então a pessoa já não teria mais necessidade de pagar por aquilo, aquele dano causado ao vizinho, ao amigo, ao companheiro lá. Então a ideia básica é essa. Então a lei fala de animal, a lei fala da plantação, ou a gente vai ver aqui, eu vou até fechar aqui para não ler muito, para a gente poder ser mais didático aqui. Então a gente tem do roubo sobre objetos de valor, tá? Penhorado. Então, às vezes a pessoa ia penhorar algo e aquilo que a pessoa botou lá para ser penhorado era furtado, era roubado. Então, a pessoa, né, com quem ela deixou deveria devolver a ela, deveria restituir aquilo que foi tirado, tomado dela. Outra aqui, objetos emprestados que foram danificados. Muitas vezes se emprestava algo. Nesse caso aqui, geralmente era mais a questão ligada a animal. Às vezes se emprestava ou se alugava um animal para fazer um certo serviço. Um vizinho seu, um amigo, um conhecido lá em Israel, vinha até você e dizia, olha, eu quero alugar esses bois seu para arar uma terra ali. Então você alugava tais animais. Suponhamos que esse animal, esse boi que você alugou, ou esses bois, morressem lá durante o trabalho. Então essa pessoa teria que restituir, pagar por aquele boi. Mas havia casos, muitas vezes a pessoa queria alugar os bois, mas às vezes ela alugava os bois, mas ela já tinha outra pessoa que ia trabalhar para ela, suponhamos um empregado. Então alugavam os bois, a pessoa lá em Israel alugava os bois de mim, né, meus bois. Então eu alugava ou até mesmo emprestava, muitas vezes emprestava ou alugava, só que a pessoa que pegou isso comigo ou alugou, arrendou comigo, ela tinha um empregado lá que ia usar os bois, então nem era ela que alugou, nem eu, era uma terceira pessoa. Então o que acontecia às vezes? Quando essa pessoa que está lá trabalhando, de repente matasse ou ferisse esses animais, a pessoa contratada para trabalhar é quem me restituía, devolvia o meu dinheiro. Então a questão a entender que é bem vasto, né? Então há muitas coisas que a gente poderia falar aqui, que não teremos tempo hábil para tal. Mas a ideia é entender que a lei
de Deus, ela segura o direito na propriedade. É mostrar, claro, deixar claro para alguém que possuía algo, possuidor de algo, o quão a lei era abrangente, o quão a lei era clara com relação a defender, a proteger a integridade daquele bem que a pessoa possuía. Olha que coisa interessante, tá? A gente poder ver aqui. Então vamos ver mais questões aqui falando sobre isso. O rebanho dos amalequitas fica com Saul. Saul perdeu a oportunidade única na história de exterminar completamente os amalequitas. Então, a princípio, a gente precisa entender, vamos ver o contexto aqui. O contexto é claro. Saul o primeiro rei de Israel, a gente vê isso lá em 1 Samuel capítulo 9, capítulo 10, a gente passa a ver isso. O chamado no capítulo 9, a unção, por assim dizer, né, para como rei no capítulo 10, mas a ideia é que o primeiro rei de Israel, Saul, está governando lá, e ele, assim que inicia seu reinado, ele começa a cometer alguns erros, algumas falhas. Porém, Deus envia o profeta Samuel a fim de dar a Saul até eu diria duas chances, né? Tá? Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus, se houver arrependimento, aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz, alcança a misericórdia. Então Deus estava lá, até mesmo para que Saul não tentasse usar isso para dizer que Deus é injusto, não deu a ele chances, oportunidades. A ideia básica aqui é que Deus levantou Samuel para dar oportunidades a Saul. Pelo menos duas a gente pode destacar aí. E uma delas é essa aqui, que a gente vai estar falando agora, que é em relação aos amalequitas. Deus falou, olha, me lembrei aí do que os amalequitas fizeram, quanto levantaram contra o meu povo Israel, a nação de Israel, quando eles estavam ali caminhando, saindo do Egito, né, caminhando rumo à terra prometida. O primeiro povo que se colocou entre Israel, daí a sua chegada a Canaã, lá no início, logo depois de cruzar o Mar Vermelho, foram os amalequitas. Os amalequitas foram os primeiros inimigos que Israel se deparou cara a cara lá no deserto. Então Deus, agora lembrando-se disso, segundo o texto, ele manda com que Saul vá até os amalequitas e extermine por completo. Homens, mulheres, animais, né, crianças, o rei, que exterminasse. Porém, a Bíblia vai dizer-nos que Saul foi lá, entrou numa guerra lá, travada com os amalequitas, mas ele não obedeceu aquilo que Deus lhe havia ordenado, que era, por conseguinte, lá exterminar os amalequitas, extirpar os amalequitas da face da terra. Mas ele não fez. O que a Bíblia vai dizer-nos é que ele tomou tanto o rei quanto uns animais robustos, fortes que havia lá. E o que a gente vai ver é que ele colocou, tanto ele quanto o povo que estava com ele, colocaram uma espécie de desculpa por ter feito isso. Vamos ler aqui. Tanto o rei Saul como o povo de Deus tiraram proveito dos bens dos amalequitas. O povo se justificou dizendo que aquele gado era para ser ofertado ao Senhor em Gilgal, ou Gilgal, né, como é mais conhecido. Então, o verso 1 aí, do capítulo 15. Então, a princípio, gente, a ordem de Deus foi clara. Vai lá e extermina. O que eles fizeram? Mataram quem quiseram, mas o rei e alguns animais que eles acharam fortes, bonitos, robustos, algo que lhes seria proveitoso financeiramente falando, eles trouxeram de volta. Eles não exterminaram, eles não extirparam esses animais. E com isso, eles acabaram gerando aí um grande desconforto, principalmente para Saul. Então Samuel agora vai dizer para Saul qual era a sentença de Deus, o problema dele, e com isso acabou culminando até mesmo na derradeira perda do seu reinado. Então ele perde de vez o seu reinado por desobedecer a Deus. Ele tentou um ardil lá de que ia sacrificar, era uma oferta a Deus, mas o que Samuel vai dizer é que Deus de maneira nenhuma, prefere, acha melhor que alguém passe a vida sacrificando, quando esse sacrifício todo não está ligado à obediência. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então o que a gente vai entender aqui a princípio, tá? Dentro dessa questão aí, é que se Deus mandou matar, por que Deus ali, gente, animais? E a pergunta seria, mas matar animal por quê? Lembrando que esses animais, quando eram mortos em batalha, era uma espécie de sacrifício, até uma oferta. A oferta a Deus seria no matar esses animais, tá? Eles eram mortos e automaticamente ali uma oferta ao Deus do exército vencedor, a saber, o Deus de Israel. Então, quando eles deixaram os animais vivos, não era para ofertar a Deus, era para guardar para si e tirar proveito da situação. Tá? Infelizmente, é o que a gente vê aí. Então, a obediência seria a oferta que Deus queria nesse caso, e isso não houve, isso não aconteceu. Continuando aqui, vou falar um pouquinho sobre o roubo de Raquel, de Mica e de Acã. Outro ponto interessante ainda, no roubar. Então, no slide anterior você entendeu.
pelo fato dele ter tomado aquilo, ele não roubou dos amalequitas, ele estava roubando do próprio Deus, porque seria uma oferta a Deus caso ele matasse. Ele não fez, então ele tomou para ele e o povo tomou para si. Agora, dentro do nosso slide aqui, Raquel roubou os ídolos de seu pai, né? A gente vai ver lá que quando Jacó está tentando aí retornar para casa, para o seu pai Isaac, para o seu irmão Esaú, embora ele tenha feito coisas terríveis lá na casa de seu pai, mas a ideia básica é que é um Jacó mudado, um Jacó novo, alguém está tentando ainda voltar, embora precisasse de muita mudança na vida dele, mas ele decide voltar para casa. E quando ele decide voltar para casa, agora já casado, né, com Raquel, com Leia ou Lia, não sei qual é a sua tradução, e as concubinas, ele reúne as suas esposas, reúne seus filhos, reúne tudo que tem, tudo que adquirira lá na casa de Labão, seu sogro, e ele decide voltar para a casa de seu pai. Ele deixa Padã Arã e está voltando para a casa de seu pai. Quando ele está voltando, algo interessante acontece. No meio daquilo, Labão sai para tosquiar ali as ovelhas, para trabalhar, o sogro de Jacó, e sua esposa, né, Raquel, ela vai lá e pega, escondido de seu pai, os terafim. Terafim seria os ídolos, né? Chamado ídolos do lar. Eram pequenas estátuas, né, de Deus ali, ídolos do lar. Então, isso tem gerado até mesmo muita complexidade. Né? Muitas pessoas têm perguntado, mas como é que pode a mulher de Jacó? Jacó, um homem que adorava o Deus de Israel. O camarada é neto de Abraão, o camarada é filho de Isaac, a família dele então era para conhecer Deus. Como é que a esposa dele me pega terafim, ídolos? A questão, a princípio, gente, não está ligada à adoração, não, nesse texto. Tá? A questão está ligada, embora ela tenha. O foco nosso aqui é que ela roubou o pai. Então, isso aqui eu creio que já está explicado. Então, ela roubou o seu pai. Esse era o seu foco da lição. Mas, para explicar isso aí, a gente precisa entender uma coisa. Essa questão dos terafins, segundo a arqueologia e outras descobertas que a gente tem visto ao longo do tempo, estava ligada não só à adoração, se adorava no lar, mas a ideia que se tinha naquela época que quem era o portador desses terafins, quem lá do lar, quem na residência tivesse esses terafins, quem fosse o dono e que estivesse com eles, seria aquela pessoa na qual a herança estaria vinculada a tal pessoa. Então a ideia dessa mulher não é que ela pega isso para adorar, uma vez que o seu esposo Jacó adorava o Deus de Israel. Mas tomando esses terafins, a ideia é que ela, posteriormente, quando seu pai Labão morresse, o resto da família, não sei o restante, mas houvesse uma guerra, uma briga por herdade, por herança, ela, sendo portadora desses terafins, seria então quem herdaria a maior parte daquela propriedade. Então ela tomou aquilo para que talvez não dando certo, né, a viagem não dando certo, o que Jacó queria fazer, né, empreendia fazer lá, voltar para a casa de seu pai Isaac, mas se algo não desse certo, ela poderia posteriormente retornar lá com sua família e ela seria herdeira, ela herdaria por estar com aquele terafim a maior parte, se não toda a herança de seu pai Labão. Então não foi uma questão ligada à adoração, essa mulher não queria adorar ídolos, deuses estranhos, ela roubou realmente, ela tomou de seu pai, tá? Para que ela, quando voltar, tivesse a maior parte da herança. Era mais voltado a isso. Outro ponto está aqui, ó, Mica roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe. Mica, lá a gente sabe, no Juízes 17, verso 1 e 2, é um eframita, né, das montanhas de Efraim, chamado Mica, que houvera roubado em uma certa quantia, né, roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe. E, posteriormente ele até devolve isso. Um camarada que, na visão dele, alguém estava tentando buscar a Deus. Então, outro registro de roubo, de furto dessa feita. Da primeira feita, uma filha roubando um pai, Raquel, melhor dizendo, perdão, roubando seu pai, Labão. E agora Mica, um homem roubando sua mãe. Tá? E eles resolvem a situação da maneira deles lá. A ideia aqui é focar nisso aqui, não só na história. Quando os hebreus atacavam a cidade de Ai, Acã roubou uma capa babilônica, outro exemplo aí, né? Como resultado, ele e sua família foram mortos. Então, outro exemplo que a gente vê na Bíblia é no livro de Josué, quando Acã, Josué 7, nos mostra que quando Israel fora pelejar contra Jericó, né, Deus já havia dito até mesmo que quando entrassem lá, não tomassem nada, tudo lá seria anátema, né? Deixasse tudo lá. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada que Acã desobedeceu tal ordem, e ele entrou lá na terra de Jericó e ele tomou para si algumas coisas, né? Tomou uma capa babilônica, tomou 200 ciclos de prata, tomou 50 ciclos lá de uma cunha de 50 ciclos, ou seja, ele pegou algumas coisas. Aqui a gente vai ver no texto tá aí a capa babilônica, mas ele pegou também ciclos de prata e uma cunha lá de
de 50 ciclos. A ideia básica é entender o quê? Acã pegou isso, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o texto bíblico, ele vai para sua casa, para sua residência, para a cabana lá onde ele morava, e ele enterra aquilo no centro, no meio da cabana. Então a ideia básica é que quando Josué e o exército de Israel for guerrear com uma outra cidade chamada Ai, uma cidade até menor que Jericó, eles acabaram descobrindo que, através de Deus falaram com Josué, que alguém havia roubado, né? Havia um anátema lá, havia algo ruim, havia uma maldição no meio do povo. E buscando, lançando sorte, orando, chegaram à conclusão lá por famílias, né? Vieram as famílias, Rubem, Simeão, Levi, Judá, até que chegaram então pela família lá, na família de Acã, por conseguir descobrir o que fora ele. A ideia básica é essa, entender que foi Acã quem havia feito isso. Então Acã, sendo descoberto, ele acaba confessando o que fez, falando inclusive onde estava, foram lá ver e realmente estava debaixo da tenda dele. Quando acharam, trouxeram a Josué e, por conseguinte, ali a família, tanto Acã quanto a família foram apedrejados. Né? A questão para muitas pessoas não seria nem o apedrejamento de Acã, a morte de Acã, mas muitas das vezes indagam o porquê da família dele, como é. Muitas pessoas já me perguntaram, já falaram a esse respeito. Então não é algo tão simples de se explicar assim. Mas uma das coisas que a gente precisa analisar é o seguinte: dificilmente um homem roubaria o que ele roubou, na situação em que isso aconteceu, levaria isso para sua casa, enterraria debaixo, lá no centro da sua casa, embaixo, e alguém da família não tomaria conhecimento de tal coisa. Apesar de que o texto não é claro em dizer, o texto não fala abertamente que a esposa sabia, os filhos sabiam, a família sabia, a casa sabia, mas dificilmente alguém guarda, esconde, consegue assim, esconder, guardar tão claramente a ponto de ninguém ver isso. Né? Então a gente vê casos aí, não tô querendo focar muito nisso aqui para não fugir do texto, né, e fugir da lição que eu estou trabalhando aqui, mas há casos que a gente vê às vezes noticiários onde às vezes a polícia vai a uma residência sob uma denúncia de que há entorpecente numa casa, uma residência, chega lá, a polícia encontra e às vezes a família diz, a gente não sabia, a mãe chora, os pais, a gente não estava aqui, eu nunca ia imaginar que estava aqui, mas há casos que a gente vê que a família meio que sabia, havia uma certa conivência até mesmo para que, pensando, né, tentando salvaguardar a vida da pessoa que assim o fez, acabam não denunciando, mas há casos, em muitos casos, em que a família da pessoa sabe, embora não mexendo, embora não praticando o que tal pessoa pratica, embora não fazendo o que tal pessoa faz, mas há casos em que eles sabem que a pessoa esconde, guarda tais coisas ilícitas dentro de casa, entorpecente, coisas do tipo, produto de furto, coisas do tipo, e não denunciam por ser um parente e ficam quietos lá, sabem. Então possa ser esse o caso da família de Acã, que eles sabiam da situação e à medida que Deus foi falando ali, foram lançando sorte e a gente parar para analisar, a quantidade de pessoas de tribo, demorou um bom tempo para descobrir que era Acã e ele não confessou, mas uma vez tendo descoberto, ele confessou. Então a família possa ser, não estou afirmando, mas possa ser que a família de Acã tinha conhecimento da história. Mas vamos voltar aqui para o nosso foco, que é aqui a questão do furto. Então a gente vê casos aí dentro da Bíblia interessantes. Continuando aqui, o roubo dos comerciantes. Os comerciantes são advertidos por Deus porque não usavam medida correta em suas balanças. Outro caso é esse aqui, a gente vai ver também na Bíblia, né, livros que mostram aí como Deuteronômio, está aqui a referência, Levítico 19, em que Deus falou com aqueles que queriam trabalhar com comércio, pessoas que queriam comercializar algo. Então havia a princípio pesos, como a gente vê hoje, né, medidas, as medidas, pesos para ser exemplo, símbolo de medida. Então havia o chamado peso grande e peso pequeno. Então pessoas trabalhavam assim. Ou às vezes, ou seja, a pessoa pegava um peso e dizia, isso aqui pesa tantos quilos. Mas vamos usar a medida de quilo aqui hoje. É ciclos na Bíblia e coisas, mas vamos usar quilo aqui. Tal objeto aqui, isso aqui pesa, exemplo, 5 quilos. Mas havia pesos coisas mais leves que a pessoa dizia pesar 5 quilos, quando na verdade não pesava, às vezes pesava 4 e pouco, aproximava, mas não pesava aquilo exato. Então a medida não era exata, o peso não era exato. E havia comerciantes que faziam isso. Ou seja, quando ele ia comprar, esses pesos andavam numa espécie de alforje, bolsas, esses comerciantes tinham esses pesos em alforjes, em bolsas, e às vezes quando ele ia comprar algo, suponhamos, ia comprar, então quando ia comprar, botava lá o peso mais leve, fazia, eu tenho um peso aqui, vamos pesar. Botava aquele peso mais leve e dizia, olha, é tanto, quando na verdade, né, não era tudo aquilo. Então a pessoa estava comprando a mais e dizendo que era o peso ideal. E às vezes, quando essa mesma pessoa ia vender e fiava a mão naquele saco, já pegava um outro peso.
Então, quando ele ia vender para alguém, alguém ia comprar dele, adquirir dele. Então, ele pegava um peso algo que era o mais pesado e dizia ser um outro peso. Então, ou seja, roubando as pessoas, furtando, comprando mais, pagando menos e vendendo menos e ganhando mais. Usava esses pesos para isso. Então, o roubo na Bíblia Sagrada a gente vê também exemplos lá no Antigo Testamento de pessoas que roubavam, furtavam as pessoas utilizando desses ardis, desses artifícios aí. Continuando aqui. Nós temos também o sequestro. Pessoas eram roubadas para servirem de escravas. Outro ponto na Bíblia também é o sequestro. Os irmãos de José o sequestraram vendendo em seguida. Então a gente vê isso aí. Há casos em que a pessoa sequestrava quem e ela tomava a outra para que essa pessoa fosse vendida. Né? Vendia uma pessoa como escravo para um povo estrangeiro, um povo de fora lá, era vendido. Muitas vezes a gente vê isso aí. Então Deus proibindo isso aí, tá? O sequestro, ou seja, o roubo, roubar uma pessoa e vender tal pessoa. Outro exemplo disso a gente viu aqui na Bíblia, muito claro isso aqui. Os irmãos de José fizeram isso com ele. Né? Então, eles os lançaram naquela cisterna, naquela cova, aquele poço. Depois dali, os tomaram, mentindo depois, posteriormente, para seu pai, dizendo que ele havia morrido. Então, tomaram, venderam para uma caravana que havia passando rumo ao Egito. Então, a gente vê isso também na Bíblia, tá? O sequestro, roubo. A Bíblia também trata isso como roubo. O sequestro, tá? A gente vê. É uma outra maneira também bíblica sobre esse tema, esse assunto aí. Outro exemplo, vamos lá. O roubo dos poderosos. Para alargar a área de seu palácio, o rei Acabe se propôs a comprar o terreno vizinho por preço vantajoso. Então a questão aqui, a gente vai estar falando um pouco agora sobre a questão de Acabe e Nabote, né? A famosa vinha de Nabote. Esse texto é muito claro. Quando fala que Acabe ali, ele viu a vinha vizinha, né, a vinha de Nabote, desejou, ansiou ter essa vinha, propôs negócio a Nabote, Nabote não quis, se recusou a vender e não quis fazer porque aquilo era para ele algo precioso, por ser uma herança que ele havia herdado, algo ligado à sua família. Então ele não quis, de modo algum, ele se negou veementemente a vender, a se dispor dessa herança, dessa vinha. E a Bíblia vai dizer que Acabe lá se entristeceu, ficou magoado, não quis comer. E Jezabel, vendo aquilo, indagou a Acabe. Acabe explicou para ela o que havia acontecido. Então ela foi lá e criou a sua maneira de conseguir a vinha. Então ela pediu, a gente vê a conivência de Acabe, porque ele deu o anel real, o anel dele, o sinete, né, que é o símbolo, o brasão da família de Acabe. Ele deu, ela fez cartas lá, enviou para essas cartas para alguns falsos juízes lá, alguns anciãos, e com isso comprou lá esses homens, a fim de que esses homens pudessem, como eu diria, pudessem depor contra Nabote, dizendo que Nabote havia feito algo que era contrário à lei de Deus, tá? Acusando ele de idolatria e coisas do tipo. Então vamos ler aqui. Vendo que não conseguia obter as terras de Nabote, Jezabel, esposa do rei, achou um jeito mais fácil de resolver o problema. Mandou matar Nabote sobre a acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei, e se apoderou da vinha. Então a gente vai ver outro exemplo de um roubo na Bíblia. O Acabe, um homem lá poderoso, um rei, um homem que tinha diversas terras, diversas posses, mas com inveja do seu vizinho, Nabote, desejou a vinha do vizinho e acabou criando um jeito junto com sua esposa para tomar isso, ou seja, matando Nabote, tirando. E o mais interessante aqui é o motivo tão fútil que foi para alargar a área do seu palácio. Ele queria fazer uma horta. Algumas traduções trazem para a gente aqui no português uma horta. Ele queria só alargar, fazer uma espécie de horta lá na vinha de Nabote, quando Nabote se negou então a vender para ele, a fazer passar para o rei. Então, muitas vezes, pessoas que têm as coisas, com o passar do tempo, obtiveram, pessoas que são bem financeiramente, mas por inveja, por querer ter o que o outro às vezes tem, às vezes tem até mais, às vezes o que tem é até melhor, mas por inveja acaba furtando, acaba roubando, acaba tirando. E isso acontece diversas vezes. Pessoas que são muitas vezes casadas, que vão lá e tomam, mesmo sendo casado, tomam o marido de outra ou a esposa de outra. Olha que coisa complicadíssima. Pessoas que têm uma situação financeira boa e ainda assim vai lá e toma, tira. Um exemplo disso a gente vai ver lá no finalzinho, que são até a política voltada no Brasil. O slide lá no final vai falar um pouco sobre isso. Mas a ideia é entender isso aqui. Muitas pessoas, por diversas vezes, fazem isso por motivos fúteis, motivos que, é claro que nada justifica. Não estou dizendo com isso que haja motivo para se roubar, se furtar. Você entendeu onde eu quero chegar. Não há motivo nenhum, nada justifica um roubo, nada justifica um furto. Mas é interessante assim,
como a gente passa a analisar o motivo, por que ele fez isso. Tá? E pessoas que não sabem ouvir um não. Quando Nabote disse não, a Cá falou, não, agora é que eu quero. Então tem pessoas que são assim, insurgem-se contra os posses, contra a herdade, contra o que a pessoa tem, e quando houve um não, quando a pessoa diz eu não vendo, eu não troco, eu não passo, repasse é algo que eu guardo durante toda a minha vida, é algo que eu tenho desde criança, então eu não negocio isso aqui, ainda assim as pessoas acabam tentando até que por fim criam meios lá dos mais sortes, dos mais estranhos possíveis e acabam conseguindo o que querem. Então esse aqui foi um caso complicadíssimo disso aí. Continuando aqui, 1.8. O protesto dos profetas. O profeta Jeremias condena aquele que se vale do serviço alheio sem pagar às pessoas o valor que lhes é devido. Outra coisa interessante é isso. Isso também é roubo na Bíblia, isso também é roubar. É quando muitas vezes eu vou dar a gente como exemplo para ficar mais claro. A expressão não que eu creio que eu esteja fazendo ou você esteja fazendo isso, mas para que a gente possa ser mais didático. Então muitas vezes quando a gente pede para que alguém nos faça algo, tá? E a gente às vezes está disposto a pagar por aquilo, mas é quando nós não estamos dispostos a pagar o que vale. Gente, principalmente nesse período agora, nesse período de pandemia, nesse período do Covid-19 aí, eu imagino quantas pessoas para levar o pão para casa, para poder se sustentar, para não agravar, para não ver piorar ainda mais a sua situação, quantas pessoas estão trabalhando aí a preço de miséria, só para poder chegar em casa com alguma coisa, porque realmente precisa de algo, as coisas estão difíceis para todo mundo, então nesse momento existem os aproveitadores, pessoas que se aproveitam. Eu fico analisando questões relacionadas a esse tipo aí. Meu pai é ligado à área da alvenaria, é pedreiro. Então, eu cresci vendo meu pai pegar serviço, trabalhar, e isso me trouxe uma revolta. Muitas pessoas, às vezes, queriam, e meu pai dava um preço no trabalho, e a gente via que era justo, inclusive a pessoa mesmo via que tal preço era justo, mas a pessoa não redava o pé lá, dizia, não, eu não quero assim, eu não pago, só faço serviço se for menos. Então a pessoa, às vezes, até para nos sustentar, tanto meus irmãos quanto eu, nossa casa lá, meu pai, às vezes pegava serviço que não valia, a gente via que ele estava suando muito, trabalhando muito, via que ele estava, vamos dizer a linguagem que ele estava, a pessoa estava arrancando o couro dele, mas pensando em nós, por amor a nós, meu pai pegava. Então, gente, nós também, que servos de Deus, temos que ficar atentos a isso aí. Cristãos, nós servos do Senhor, às vezes há pessoas que prestam serviço a nós. Como é que a gente está fazendo com isso aí? A gente está pagando o valor que é justo, o preço justo? Gente, existe limite para pechinchar. Pechinchar é bom. Você precisa pagar o mais caro que você achar. Mas a gente não pode ser injusto. Se o serviço que a pessoa nos prestou é um serviço bom, de qualidade, duradouro, a gente precisa pagar a pessoa até mesmo aquilo que vale. Muitas vezes possa ser, numa dificuldade como nós estamos vendo, que a pessoa peça menos. A pessoa fala, me dá qualquer coisa aí, só para me poder, porque eu preciso. A gente não vai dar qualquer coisa ou pouquinho para a pessoa, só porque está difícil as coisas, para a gente sair ganhando depois, sair contando depois, olha, algo que era para eu pagar X, algo que eu paguei 2 vezes menos, a pessoa veio aí e fez, olha que maravilha. Não, gente, isso é se aproveitar, isso é roubar, isso é furtar, isso é tirar, isso é tomar. A Bíblia, o Deus da Bíblia proíbe isso. Então que a gente possa, nós, servos do Senhor, principalmente nós, pagar a pessoa aquilo que lhe é devido. Tá? Se para nós prestou um serviço, ela merece receber o valor certo, correto. Tá? Então vamos fugir desse negócio aí, ficar atento a isso. Os profetas de Israel protestaram contra os ricos que oprimiam os pobres e contra toda a forma de cobiça e aquisição injusta. Outro tema que é comum na Bíblia também. Profetas como Amós, tá? Então a gente vai ver aí, tá? Miqueias, os profetas, e volta e meia as palavras que lançavam de profecia, muitas vezes eram repreensões, exortações contra os ricos, lá, os ambiciosos. Tá? Quando eu falo rico, nem sempre é rico no que a questão material. Tem pessoas que não é rico, mas querendo ser ou se achando, às vezes acaba tirando do próximo. Tem pessoas que têm menos, e aí por não ter nada, acaba tirando de quem tem também. Então, a ideia básica entender o seguinte, outra coisa que a Bíblia é clara em mostrar para nós, são profetas protestando, volta e meia, lançando palavras de repreensão lá, palavras de cunho profético contra essas pessoas. Então, outra coisa que Deus é contra é pessoas que têm condições e oprime as pessoas que não têm.
Tá? As pessoas que já têm, já conquistaram, galgaram, chegaram muitas vezes onde queriam, até além do que almejaram ao longo da vida, mas ainda assim insistem em tirar, insistem em roubar, insistem em tomar, insistem em oprimir as pessoas que não têm. Então a gente precisa ficar atento com esse ponto aí. Tá? Outro ponto interessante também. O profeta Malaquias admite a possibilidade de um homem roubar o próprio Deus. Outra coisa interessante aqui na Bíblia, roubar Deus. Vamos ver esse texto. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha aí, gente. O ser humano tentando roubar Deus. A gente vai ver isso aí. É claro, gente, é claro que isso aqui dá pano para manga, porque com o advento da internet, a gente vê muitas pessoas hoje no YouTube defendendo a ideia de que o dízimo não existe mais, é algo veterotestamentário, isso não existe no Novo Testamento, não há menção disso, e as menções que tem não se referem à igreja dizimando, o povo de Deus dizimando, então é algo que não é para nós. Por isso é que eu não vou entrar nesse assunto, porque o vídeo não trabalha isso, tá? Por esse sentido. Eu tenho a minha opinião com relação a isso, eu tenho estudado, é claro que ainda não seja unânime, mas eu tenho estudado, tenho buscado, mas ainda assim, a gente vai ver aqui. Então, para a gente não entrar nesse tema de dízimo, é ou não é, para a gente não focar nisso, mas posteriormente eu posso estar focando, mas se você chegou nessa parte do vídeo e isso te interessou, o nosso contato vai estar aí, você pode entrar em contato, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que o Novo Testamento diz, se o dízimo é para hoje ou não. A questão é que o vídeo não trabalha isso, a ideia aqui não é essa. Então eu quero focar no que está aqui. O que está aqui está mostrando o homem tentando, ou roubando, tirando, roubando a Deus. E a palavra roubar lá no seu texto original hebraico, ou não é alguém que rouba algo quando o outro não está presente, não, é alguém que tenta tomar força. É o que faz um salteador, um assaltante, é tentar tomar, arrancar das mãos de Deus. Essa é a ideia, o roubar com violência, com força. É encarar para tomar. Então, olha que coisa terrível aí. Então, um homem roubando a Deus, onde diz minha oferta. Tá, vamos continuar. Segundo tópico, furtos no Novo Testamento. Então, a gente viu aí, a princípio, né, no meu tópico, questões relacionadas ao Antigo Testamento. A gente viu a questão das leis, da posse, da propriedade. O que a gente vai ver agora, a partir desse tópico, são os furtos no Novo Testamento. Vamos lá. Não há muitos casos de furtos relatados no Novo Testamento, mas as poucas amostras que temos demonstram o mesmo tom de reprovação divina aos que o praticam. Então aqui está muito claro isso aqui. Embora a gente não tenha textos específicos relacionados a isso, a gente não tenha temas abordando a princípio o furto em si, mas todos os textos que aparecem no Novo Testamento, que apontam para essa ideia, que trazem a linha de furto, têm o mesmo teor do Antigo, sempre mostrando que isso é algo contrário à lei de Deus, contrário à vontade de Deus, e que é algo que nós, nem Israel praticou, os demais povos não poderiam praticar, que ninguém, que é errado em qualquer cultura, é errado em qualquer lugar. Tá? Ainda que alguém diga que não, ainda que alguém ache certo, ainda que no futuro, no porvir, não sabemos como a coisa está andando aí, possa até legalizar, não sei como é que as coisas vão aí, mas ainda assim, sempre será um erro, sempre será pecado isso aí, tá? Então a gente precisa entender, isso que nós vamos ver no Novo Testamento. Vamos lá. A figura do ladrão nos discursos de Jesus. Então, eu quero começar, lembrando que eu estou lendo, gente, mais o que está em preto aqui, a cor, na letra, para ganhar tempo. Tá? Se eu for ler todo o slide, acaba meio que atrasando um pouco aí, a gente estendendo, alargando muito o vídeo. Então, durante seu ministério, o mestre fez várias referências aos ladrões e salteadores, como, por exemplo, ao falar dos que não entram pela porta do aprisco. Então, lá no João 10, a gente vai ver isso aí, capítulo 10 de João, vai falar a respeito do Jesus, o bom pastor, né, aquele que dá vida pelas ovelhas. Outro, também há uma discussão teológica a respeito de quem seria o ladrão ali, se o diabo ou se os líderes de Israel, ainda assim, o que a gente vai focar aqui é a questão do ladrão em si. Então, Jesus mostrando, tá, e ele para falar do que é do furto, de roubo, de ladrão, de salteadores, ele usou, né, Jesus usou essas questões ligadas à parábola e metáforas relacionadas ao ladrão. Era algo que estava comum na linguagem lá de Jesus. Jesus falava a esse respeito. Outro ponto interessante aqui, ó, em outro contexto. Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Outra coisa que é interessante, gente. O dia do Senhor virá como ladrão. Tá? E eu não botei em preto aqui, mas em Apocalipse 16:15, referindo-se novamente à sua vinda, o Senhor diz, eis que venho como ladrão. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso aqui. A ideia é entender aqui, eu já quero deixar claro que a ideia é entender aqui que
há questões relacionadas ao furto, ao roubo, né? Não furtarás, não roubarás, mas também não é só a menção no Antigo Testamento. A gente vê que o Novo Testamento também aborda o roubo, aborda o furto como algo contrário à vontade de Deus, contrário ao que Cristo tem para nós, contrário ao que o Espírito Santo deseja para nós. Mas a questão que eu quero focar aqui é que Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, a gente pegando o Apocalipse 16:15 e esse 2 Pedro 3:10, a ideia não é entender, gente, por que eu quero falar isso aqui? Porque eu tenho visto pessoas aí tentando passar a ideia de que Jesus disse que ele é o ladrão, que virá como ladrão é que ele vem para fazer o que o ladrão faz, para roubar. Gente, e eu já vi pessoas, pregadores, pessoas usando esses textos para falar isso. Ó, gente, Jesus, em certo sentido, ele é o ladrão. Pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus. Eu sei que você entende o que eu vou dizer aqui, mas possa ser que alguém tenha ouvido e tenha dúvida do que eu vou falar aqui. Mas a questão é, Jesus está usando uma comparação, um exemplo. O dia do Senhor virá como ladrão, ou o Senhor, né, virá como o ladrão. Então, não, em que sentido? Como ladrão, como sendo uma pessoa ruim, sendo uma pessoa que vem para tomar algo, roubar algo, uma pessoa que vem para roubar alguma coisa que não pertence a ele, tirar de alguém algo que não pertence a ele. Não. A ideia aqui é como ladrão para dizer o quê? Que assim como o ladrão não avisa quando vem, assim como o ladrão espreita, sonda, esquadrinha e vê, segundo ele, aquele que é o momento certo, a ocasião certa de chegar, a mesma coisa vai acontecer, em silêncio, quando está todo mundo desapercebido. Então, essas são as características da vinda de Cristo. Não para roubar, como o ladrão rouba, para tomar algo de alguém, não. A ideia é... Por quê? Jesus não vem roubar, por quê? Porque como ele vai vir como o ladrão, inesperadamente, esse é o ponto, Jesus virá quando muitos estiverem desapercebidos. Ele virá inesperadamente, ninguém vai esperar esse momento, não vai estar pronto para aquele dia, aquela hora, vai chegar e pegar todo mundo, como diria aí, de sopetão. Tá? Lembrando que ele vem para levar um povo. Como é que ele vem para roubar um povo? Ele não vem para roubar como ladrão. Ele vem para levar um povo que é dele, pertence a ele, um povo que ele comprou com seu sangue, zeloso de boas obras. Então, o ladrão ele vem para levar o que não é dele. Jesus vem para levar o que é dele. Então, a gente nem pode comparar Jesus com o ladrão. Ele fala a maneira como o ladrão vem, como o ladrão age nas escuras, às vezes espreitando, aguardando o momento certo, tentar pegar a pessoa desapercebida. O ladrão procura fazer sempre isso. Se ele avisar que vem, o dono da casa se arma, se prepara, chama a polícia, fica aguardando ele vir e vai ficar ruim a situação para o lado do ladrão. Então, Jesus ele vem nesse sentido. Ele vem em oculto, ele vem em silêncio, ele vem quando ninguém espera que ele esteja vindo, inesperadamente. Então, a maneira como o ladrão usa para vir é a maneira como Cristo usará para vir, tá? Inesperadamente. Então, ele não vem roubar nada. Jesus não é ladrão, não, pelo amor de Deus. Se você já ouviu alguém dizer isso, por favor, repreenda tal pessoa. Jesus não é ladrão, nada, nada. Ele é santo e roubar, ladrão, são termos ligados a pecado, a ruim, ao contrário da vontade de Deus. Então ele vem como o ladrão. Então esquece o ladrão, foca no como, a maneira. Tá? Ele vem da maneira que o ladrão vem. E esse é o ponto. Então Jesus não vem assaltar ninguém, Jesus não vem botar um revólver de poder na cara de ninguém para levar nada escondido. Não, por favor, como eu já vi muita... Possa ser estranho o que eu estou dizendo aqui, possa soar estranho, mas eu já ouvi pessoas pregarem em púlpito de igreja com o microfone na mão, falando isso aí que eu falei aqui. Jesus é o ladrão. Então, Jesus não é o ladrão. Ele virá assim como o ladrão vem, tá? Inesperadamente, para pegar as pessoas desapercebidas. Eu acho que está muito claro isso aqui, acho que já ficou muito claro, tá? Essa questão. Vamos continuar aqui. A figura do ladrão na história do Novo Testamento. Em um jantar em Betânia, enquanto o Senhor é adorado por uma mulher que quebra um vaso de alabastro e derrama um unguento de nardo puro sobre os seus pés. Um produto caro. Vamos ver isso aqui. Eu falei que ia ler a parte preta e acabei me esquecendo. Judas hipocritamente reclama dizendo que aquele valor poderia ser investido em favor dos pobres. Judas era o tesoureiro do colégio apostólico e, enquanto fazia sua reivindicação de solidariedade aos pobres, roubava o dinheiro que era colocado na bolsa. Então, esse texto aqui é muito conhecido. João 12, né? A gente vai ver o verso 6 aqui. Então, João 12 ali, o jantar em Betânia. Após a ressurreição de Lázaro, Jesus é convidado por um homem chamado Simão, que era conhecido como Simão o leproso. Então você vai ver Jesus almoçando ali, ou pelo menos 2 textos, né, que Jesus convidado ali para banquetear com a pessoa. Um era um fariseu
E chamava Simão também. E o outro era um homem que não era fariseu, mas chamava Simão, Simão o leproso. Então os textos são bem similares, bem parecidos. Às vezes alguém acaba até confundindo esses textos. Então, no nosso caso aqui, não é o fariseu, é o Simão o leproso, tá? E Simão o leproso, inclusive, era amigo de Lázaro e pessoas, um camarada abençoadíssimo. Então ele convida Jesus para estar na sua casa, para cear com ele, para jantar com ele. Uma ceia, o texto diz, né? Fizeram ali uma ceia, João 12 fala isso. E Jesus estava ali naquele momento, então Lázaro estava ali, Marta servia, é um dos que servia, né? Lázaro estava à mesa, Marta servia, o texto diz. Então Maria, irmã de Lázaro, entra com um vaso de alabastro, né? Um produto chamado nardo dentro, um produto caríssimo, e ela quebra. E a ideia de quebrar não é que ela quebra o vaso por inteiro, ela rompe o lacre, derrama o nardo, que é aquele unguento precioso, aos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus, chorando e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Judas, quando vê aquilo, sente aquele cheiro forte, que a Bíblia diz que o cheiro encheu a casa. Sente aquele cheiro forte, o perfume caríssimo, sabendo e conhecendo que aquele perfume qual era. Inclusive aquele perfume era comprado segundo a tradição de gota em gota, tão caro era. E não era produzido em Israel, era produzido nas montanhas, lá nas montanhas do Himalaia, vinha de longe, era importado. Então essa mulher, Maria, quebra um perfume importado, derrama sobre os pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. Então Lázaro está ali, o povo todo vendo aquilo, aí Judas Iscariotes vê aquilo e vai dizer, mas por que você fez isso? Por que fez um desperdício desse? Por que não se vendeu esse unguento fechado ainda e deu dinheiro para os pobres? Então o que a gente percebe é o seguinte, gente. E aí o texto vai continuar dizendo que Judas era ladrão. João vai dizer isso no seu evangelho, João 12. Judas Iscariotes era ladrão e tirava tudo que era lançado na bolsa. Olha que coisa interessantíssima, tá? Então ele fingiu estar preocupado com os pobres, ele usou a ideia de estar preocupado com os pobres, mas na verdade ele pensou, gente, quanto dinheiro essa mulher não gastou? Ou seja, porque era alguém ambicioso, alguém que estava sempre cobiçando, alguém que estava sempre ligado a querer ter mais, a querer ter dinheiro, querer ter status, querer ter uma vida melhor. E além disso, o dinheiro, a pouca oferta que era dada por algumas pessoas para o ministério de Jesus, ele ia lá e tirava ainda do pouco que era dado para o ministério de Jesus Cristo. E é claro que alguém vai dizer, mas então por que Jesus não previu isso? Jesus sabia, claro. Por que Jesus não resolveu essa situação antes, ao ponto de deixar Judas tomar, deixar Judas roubar? E outra, por que Jesus então não colocou Mateus, Levi? Mateus era publicano, poderia ser um ótimo tesoureiro. A melhor pessoa para ser um tesoureiro ali era Mateus. Não entendia tudo de dinheiro. Contador, coletor de impostos, trabalhou na alfândega lá. Por que Jesus não colocou ele? Então, com certeza, Levi e Mateus não ia roubar, mas Judas então roubou. Gente, independente disso, a ideia básica é que tudo isso estava no coração de Judas. Ainda que ele não carregasse a bolsa, ele tentaria. A gente pode ver que Jesus permitiu que essa tentação, que esse algo andasse com ele para mostrar para ele quem ele era, para mostrar para Judas quem ele era. E muitas vezes Deus permite que a gente tenha certas coisas, tem uma coisa, a gente é tentado. Não é tentado, a gente pensa que as pessoas pensam que são tentados com coisa ruim. Eu não caio, não, isso aí eu nem faço, eu sou um crente, sou cheio de Deus, servo de Deus. Mas tem coisas boas, coisas aparentemente boas que podem nos levar para o inferno. A gente tem que ficar atento com isso. Coisas que a gente adquire com o passar do tempo, muitas vezes são usadas para testar o nosso amor para com Deus. Tem pessoa que consegue um carro novo e nunca mais vai para a igreja. Mora perto, tem um carro, pode chegar, agora que melhorou, agora que pode chegar mais cedo, agora que pode dar carona para os irmãos, agora que pode ajudar, conseguiu um carro, sumiu da igreja. Ou seja, quando consegue algo que lutou para ter, ou buscou, tentou, pediu, como alguns fazem, faz até campanha para conseguir, quando consegue, abandona Deus. Então a gente também é tentado em coisas que a gente acha aparentemente boas. Tá? O emprego, buscou tanto emprego, quando a porta se abriu, abriu-se a porta de emprego e fechou-se a porta da igreja, a porta do céu, porque a pessoa não busca mais a Deus, não quer saber mais de Deus, a porta do evangelho se fechou para ela. Então, o que a gente precisa entender aqui, Judas, voltando ao assunto, nosso tema, para caminhar para o final, Judas era um camarada ambicioso, um camarada que avarento, então ele viu aquilo e pensou, gente, que desperdício, por que essa mulher, por que não vendeu isso, gente? Olha, vender é o quê? Pegar algo em troca de algo, dinheiro. Ele já a visão dele. E não se deu aos pobres, ou seja, a bolsa está comigo. Por que não vendeu isso? Em vez dela derramar isso sobre os pés de Jesus, por que não derramou na minha carteira? Essa é a visão de Judas. Por que ao invés de jogar nos pés de Jesus, ela não transformou isso em moeda e jogou aqui dentro da bolsa que está comigo?
com desculpa de ajudar os pobres. Então tem gente que é assim, que pede as coisas, às vezes pede donativos, às vezes pede ajuda, pede oferta. Não estou generalizando, tá? Homens e mulheres de Deus, pastores, líderes aí que são bênção de Deus. Tem pessoas que tiram, às vezes, da sua casa, da sua família para ajudar os outros. Isso aí, tá? Mas ainda assim também há no nosso meio pessoas que usam esse artifício de sopão, ajudar os pobres que estão ali perecendo na rua, quem está na mendigância, quem está nos vícios do álcool, da droga, recebe a tal oferta, recebe o tal dinheiro, recebe a tal ajuda e ninguém vê. Os pobres que veriam a tal da ajuda não vê o tal do sopão, não vê a tal da roupa. E você, mais uma vez, repito, não estou generalizando, você me entendeu aí. Então o ponto é esse, para fechar aqui, que Judas então não estava preocupado com o pobre não, como tem muita gente aí se dizendo preocupar, usa o pobre, usa esse ardil aí para poder dizer que está preocupado, quando na verdade não está nem um pouquinho, mas glória a Deus que há homens e mulheres abençoadíssimos que se preocupam, tá? Pastores, líderes aí que são um exemplo no Brasil e no mundo, pessoas que estão realmente focadas com almas, com o reino, com o evangelho, isso muito me alegra, tá? Eu tenho visto testemunho de homens e mulheres de Deus que têm sido abençoadíssimos nesse sentido, mas há outros que são como Judas Iscariotes, tá? E essa é a triste realidade. Terceiro tópico, questões relacionadas ao nosso tempo, aos dias de hoje. A sonegação de impostos. A sociedade brasileira vem sofrendo há anos com a corrupção praticada por autoridades políticas, o que é, sem dúvida, uma vergonha nacional. Então, gente, não preciso falar muito não, que a realidade a gente está vendo aí. Ó. Inclusive, em tempo de pandemia, tem pessoas ligadas a autoridades políticas aí aprontando e fazendo coisas terríveis, tá? Sendo até sofrendo diversos processos com relação a isso. Então, tem pessoas que tirando o pouquinho que a gente tem nesse tempo de dificuldade aí, infelizmente, a gente está vendo aí, tá? Algumas autoridades estão aí, tá? Ao invés de lutar pelo povo, estão lutando contra o povo. Então, infelizmente a gente vê isso aí. Só que de um lado a gente tem, claro, políticos ruins, políticos desonestos, políticos aí que não estão fazendo nada por ninguém, só pelo seu bolso, só pela sua casa, só pela sua família, mas ainda assim, vamos ver aqui, ó, pena que falte a uma grande parte do povo a integridade moral suficiente para protestar à altura, uma vez que há uma imensidão de brasileiros que sonegam impostos devidos ao governo. Então, de um lado, a pessoa passa o dia reclamando. Redes sociais, TV, né, canal aberto aí, às vezes a pessoa falando nas ruas, reclamando, tá, vamos dizer assim, do governo, aquela reclamação. E a gente sabe que, é claro que há políticos aí que são complicados. Como eu não estou aqui para falar de política, né, então eu não estou falando quem eu sou contrário ou quem eu sou a favor. A ideia é entender isso aqui. Mas tem gente que fala muito, fala que é lesado, fala que está perdendo, fala que estão roubando, fala que estão tirando dele, tirando de si, mas na realidade também sonega imposto. Ou seja, e a Bíblia é muito clara com relação a isso. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não tem para onde correr. Então, se eu critico lideranças, governantes, mas eu também sonego, eu também não arco com as minhas responsabilidades que eu devo arcar, eu também, ainda que eu ache que eles estão me lesando, mas eu preciso ainda assim, principalmente o servo de Deus, tá? É claro, eu repito o que eu disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e eu preciso pagar. Mas ainda assim, há pessoas que sonegam os seus impostos. Olha que coisa terrível. Muitos argumentam que o governo exige muito e oferece pouco. Outro ponto é esse, como a gente já falou aqui, já frisou aqui. Mas a culpa não é minha, o governo pede demais, eu não tenho condição, tiram tanto que eu estou sem nada. Mas ainda assim usam isso aí para tentar sonegar, para tentar ir contrário ao que a lei de Deus é muito clara para nós, a palavra de Deus. Por mais verdadeiro que seja esse argumento, como crentes em Jesus, temos o dever de cumprir com a orientação dada por ele. Sonegar é roubar o governo. Então a gente precisa nos atentar com esse ponto aí, tá, gente? Precisa ficar muito atento com isso aí. Muitas vezes tem pessoa que não sonega imposto, mas é aquela pessoa que, como eu diria, é desonesto com as coisas. Às vezes a pessoa está criticando, aí tomba, às vezes, um caminhão. Às vezes o caminhão está até fechado, lacrado, o produto não se estragou. O caminhão está lá tombado, as pessoas invadem, pega aquele negócio. Então, a ideia aqui não é focar só nisso aqui, mas é focar no seguinte, gente, como é que eu vou dizer que eu estou sendo roubado quando eu também estou roubando? Como é que eu vou dizer que eu estou sendo lesado quando eu também estou lesando? Então nós precisamos, é claro, fica só um alerta aqui, eu sei que você serve a Deus, está me assistindo com certeza aí, mas nós precisamos entender isso aqui de maneira clara, tá, e específica. Dai a César o que é de César,
dai a Deus o que é de Deus. A avareza. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, que por tudo responde. Então o que é avareza? Está muito claro isso aqui. Quando a pessoa é apegada demais. Gente, não há mal nenhum a gente buscar, é claro, querer sempre dar uma vida melhor para nossa família, ter uma vida melhor, gozar de alguns privilégios, isso é bom. Mas tudo que é excessivo, tudo que é extremo, tudo que foge ao controle, o perigo está aí. De fato, precisamos de dinheiro para quase tudo nessa vida. Então, para quase tudo que a gente faz, precisa realmente de dinheiro. Nada é de graça. Dificilmente a gente vê, nada praticamente é de graça. Muito difícil. Eu vou dar um exemplo claro disso aqui. A passagem aqui no meu estado, eu moro no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra. Então a passagem de ônibus aqui está em média aí colocar R$ 3,95, R$ 3,95 a passagem de ônibus. Então, às vezes, se você faltar 5 centavos, se tiver R$ 3,90, não tiver os 5, ou não tiver um 10 centavos, você não consegue andar lá no ônibus. Então, olha a dificuldade que é, a complicação. Então, a gente sabe que precisa de dinheiro. Para tudo que vai fazer, precisa de dinheiro. No entanto, há formas honestas e desonestas de se adquirir dinheiro. Comida, bebida e alegria acompanham um homem que trabalha. Então, outro ponto interessante. Se eu quero ter algo, a melhor coisa que eu preciso fazer, gente, é trabalhar. Tem gente que vive só, quer tentar viver só sugando, tirando. Mas a ideia básica é entender o seguinte: a melhor e mais digna maneira de conseguir algo é com o meu suor, é com o seu suor, é com o nosso suor, é trabalhando, é galgando, é buscando aquilo. Tá? De acordo com os ensinos de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador. Outra coisa que Jesus ensina: é melhor dar do que receber. Quando eu tenho essa ideia, tá? Quando eu tenho isso em mente, quando eu foco nisso aí, passo a entender que é melhor dar, me doar, ajudar, estender a mão do que sempre estar recebendo, né? É o famoso venha a nós, né? Como se fala, a gente costuma dizer venha a nós, tem gente que é só venha a nós, só quer, né? Dá e dá, né? As duas filhas da sanguessuga. Mas a ideia básica é entender o seguinte: se eu passar a entender que me doar é bom, às vezes ajudar, estender a mão, se eu tenho algo, se eu puder compartilhar o que eu tenho com outra pessoa, isso vai quebrar de mim, isso vai tirar de mim, isso vai me munir contra a avareza. Então eu vou passar a querer o bem das pessoas, ajudar as pessoas. Isso é interessante. Tá? Em resumo, a avareza é idolatria, logo fere o segundo mandamento. Então, por que é avareza e idolatria? Quando eu sou aquele apego excessivo ao dinheiro, é porque eu estou idolatrando o dinheiro. Eu estou colocando muitas vezes o dinheiro no lugar do próprio Deus. Que o dinheiro é quem me dá saúde, o dinheiro é quem me dá felicidade, o dinheiro é quem me dá amor, o dinheiro é quem me abençoa. Então, quando eu começo a colocar o dinheiro no lugar que ele não era para estar e tem um apego excessivo por ele, eu estou idolatrando. Então, a Bíblia é clara com relação a isso aí. Então, a avareza, ela é idolatria, porque eu estou idolatrando mamon, dinheiro. Tá? Eu coloco o dinheiro no lugar de um Deus na minha vida. Então, a gente precisa ficar atento com isso aí, tá? Ficar muito atento mesmo com relação a essa questão aí, muito atento mesmo. Continuando aqui, caminhando para fechar, conclusão. A quebra do 8º mandamento, não furtarás, é uma possibilidade que está muito próxima de qualquer um. Então, de nós, ficar atento a isso aí, muito atento mesmo. Se a gente não vigiar, a gente, mesmo servindo a Deus, hein, mesmo sendo cristão, a gente pode acabar incorrendo num erro desse aí. Tá? Então, há várias maneiras de furto. Trata-se de um pecado que de perto nos rodeia. Jesus disse que quem é fiel no mínimo, também é no muito. Então, uma das formas da gente ficar atento é isso aí. Os testes que às vezes Deus nos faz ao longo da vida. A gente é testado em coisas mínimas. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Do roubo à mão armada a um troco a mais não devolvido. Então, a pessoa, se a gente vai adquirir algo, comprar algo, a pessoa, o troco viu que passou. A gente, vou voltar lá não. Quer saber? É bom que aprende. Agora, da próxima vez, não faz mais. Fica esperto. O chefe desconta dela lá e fica esperto. Não, gente. Se passou, a gente vai devolver. Assim como se também faltar, a gente, não é assim que a gente faz, corre atrás. Eu dei o exemplo lá do ônibus aqui. Então, se eu não tiver o dinheiro, os 10 centavos lá, os 5 centavos, eu não entro no ônibus. Assim como também, se o cidadão lá, o cobrador, né, não tiver os 10 centavos para me devolver os 5, eu também, e faço um escarcéu, como eu já vi pessoas fazer, 5, 1, o dinheiro é nosso, a gente vai correr atrás. Mas a ideia é entender o seguinte: justiça, 2 pesos, 2 medidas. Então, se a pessoa me deu um troco a mais, eu preciso devolver. Da mesma forma que eu também tenho o direito de, se a pessoa me deu a menos, se eu quiser ir lá e dizer, olha, fulano, tá faltando aí, você me deu errado. Eu também, da mesma forma. Então, a ganância pelo acúmulo de dinheiro desonesto
há um pequeno empréstimo devolvido, melhor dizendo, não devolvido, perdão, do trabalho excessivo pela ganância de querer sempre mais, a preguiça do que quer comer sem trabalhar, tudo se enquadra na transgressão inibida pelo 8º mandamento. Então a gente viu isso aqui, tá? Então, viu aí, um troco não devolvido. Tem gente que acha que roubar é só meter um revólver, colocar um revólver na cara de alguém, passa o celular, passa o dinheiro. Assaltar, roubar, ou alguém não está perto, pega o negócio lá, esconde e vai embora. Quem dera que roubar fosse só isso. É claro que você entendeu o porquê de usar o termo, a expressão, quem dera. Você entendeu. Mas a ideia básica é o quê? Não é isso. Não é isso. Tá? Muitas vezes, como o exemplo foi dado aqui, é um troco. A mais que eu não devolvi, eu estou roubando, aquilo não é meu. Não pertence a mim. Aí eu pego um negócio emprestado e não devolvo. O que é roubo? Porque não é meu, a pessoa só me emprestou. E eu não devolvi o que foi emprestado, está na minha casa. Gente, você quer ver um negócio complicado? É coisa de ferramenta. A tal da enxada, a tal da pá, picareta, ferramenta, gente, colher de pedreiro, ferramenta é um negócio complicado. Ferramenta, das coisas que se pega emprestado e não devolve, eu acho que eu classificaria a primeira delas, ferramenta. A segunda delas eu classificaria como livros. Gente, eu como sou amante da teologia, eu tenho muitos livros, gosto muito de estudar, mas eu tenho muito livro meu que foi e não voltou até hoje. E eu sei com quem está, eu sei quem é a pessoa. Eu estou falando aqui, de repente você está assistindo esse vídeo aí, eu me devolvo meu livro. Amém. Se tiver alguma coisa de alguém que eu não estou lembrando, também é só falar que eu devolvo. Mas a ideia básica é o quê, gente? Então, às vezes, um livro vai e não volta. Então, é interessantíssimo. Eletrodoméstico, então a gente tem coisas que as pessoas... E dinheiro também, que não tem jeito. Dinheiro, principalmente porque não é para pessoa parente. Aí complicou mais ainda. Parente e amigo. Mas a ideia é essa. Então, pegou o negócio emprestado, não devolveu? Gente, devolve. A gente fala muito de um texto, né, que é o 2 Reis 4. A viúva pegou vasos emprestados. O texto não fala, não precisa, porque ela devolveu, gente. O profeta diz, vai, vende a tua dívida, vai, paga a tua dívida, não, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vê do resto. Não está escrito lá que ela devolveu, mas você acha que ela não devolveu aqueles vasos? Claro que devolveu, porque o vaso era emprestado, então ela devolveu. Esse é o ponto. Então, a gente fica atento com isso aí, tá? Pegou algo emprestado, não devolve. De repente, quando você está assistindo esse vídeo, lembrou de alguma coisa que alguém deixou contigo aí emprestado? Para aqui, dá um pause, corre lá e devolve. E se alguém tem alguma coisa sua lá, é seu, é direito, pede. É claro que vai com calma, né? Para que não haja um atrito por causa disso. Outra coisa, né, para a gente fechar aqui. Então, a ideia é essa. Trabalho excessivo pela ganância. Né? A pessoa que trabalha não porque quer ter algo justo, algo digno, sustentar a família. A pessoa que quer só trabalhar porque quer mais, ter mais, ter mais. Dorme no trabalho só para ter mais, só para ter, só pelo desejo de ter. Nem vive a vida só pelo desejo de ter. Muitas vezes acaba tendo muito e morre sem poder nem gastar o que adquiriu. Tá? Outra coisa é o preguiçoso, que às vezes não faz nada e quer tomar de quem faz. É roubo, está furtando, está tirando da pessoa, está roubando de quem está fazendo. A Bíblia declara, aquele que não trabalha, não coma. Então é clara a Bíblia. Tudo isso se enquadra na transgressão inibida pelo 8º mandamento, né? Saber não furtarás. Tá, gente? Eu creio que está aí, né? Não sei com quanto tempo ficou esse vídeo, porque eu estou gravando aqui a tela, então há pessoas que às vezes não gostam muito de vídeos longos, extensos, mas eu creio que está aí, eu creio que ainda que tenha demorado um pouco, vai ser proveitoso, vai ser edificante, vai ser bênção para mim e para a sua vida, tá? No mais, aquilo que eu não pude falar, e tanta coisa que eu quis falar, que eu pensei em falar, que eu elaborei para falar nesse vídeo, mas preocupado com o tempo, eu acabei não conseguindo. Então, por isso, possa ser que isso tenha até prejudicado, não sei aí, a matéria, talvez não tenha melhorado o entendimento, mas se de tudo que você ouviu, tudo que eu disse aí, tudo que você leu aqui nesse slide, tudo que foi falado aqui, ainda assim, se você quer saber algo mais detalhado, eu estou aqui à disposição, tá? Só entrar em contato conosco aí, peço que você fale conosco, que a gente vai estar respondendo aí, áudio, de zap, a maneira como você achar melhor, a gente vai estar te respondendo, e-mail, o que você sentir aí de Deus, de procurar, a gente vai estar respondendo. Então, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, até o final desse vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês, peço que vocês orem por mim, porque eu estou orando por vocês, a cada dia, a cada vídeo, comentários, pessoas falando, eu tenho conhecido mais pessoas, tem sido um canal não só para gravar vídeos, para trazer conteúdo, mas para fazer amigos, tá? Para ter mais pessoas orando aí na frente de batalha conosco. Então, que Deus abençoe vocês, pastores, líderes, homens de Deus, tá? De repente, você que está em dúvida se furtou algo ou não, que esse vídeo possa te ajudar a esclarecer essa dúvida, e se ainda assim ficou dúvida, eis-me aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.